Amém? Presta atenção, porque Deus vai falar com você. Amém? Não eu. Deus vai falar com você. Abre comigo em Atos 10. Atos, capítulo 10, a partir do verso 1. O livro de Atos é uma bênção, porque ele começa a retratar os primeiros passos da igreja, né? E a gente aprende muito. Nós somos igreja de Cristo e nós aprendemos muito. Estou vendo o meu microfone aqui, Luciano, vê aí. Acho que é muito ganho, não sei. E a gente aprende muito com aqueles primeiros passos da igreja ali, primitiva. Porque a gente vê que era simples. Não era uma igreja super estruturada, não era uma igreja que tinha grandes estruturas, construções, mas era uma igreja que tinha poder de Deus. E é isso que a gente precisa almejar. Nós temos que ser igreja que tem o poder de Deus. Aí, Luciano, agora sim. Atos 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Sim, Senhor. O anjo respondeu: Suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Até aí, versículo 6, amém? E esse capítulo de 10 vai retratar um acontecimento que foi uma grande quebra de paradigmas para a igreja primitiva. Foi o início de um novo capítulo, onde Deus mostrou para eles que o plano de Deus, a salvação de Deus não se restringia aos judeus, mas que era para todos, inclusive os gentios. Aqui Deus ia ensinar para a igreja que o amor dele era muito maior do que a igreja pensava ali, até aquele momento. E então Deus enxerga Cornélio. Vamos tentar entender quem era Cornélio. Cornélio não era vamos dizer, trazendo para os nossos dias, Cornélio não era crente. Cornélio, ele não fazia parte daquela comunidade da igreja. Ele era um centurião romano. Ele era um policial. Mas ele não era policial de baixa patente, era um policial de alta patente. Ele comandava 100 soldados, por isso que ele era um centurião de 100. Havia uma centena de soldados debaixo do seu governo. E aquele homem era um homem poderoso. Mas nele não era só um homem que tinha autoridade na terra. Ele era um homem piedoso, a palavra do Senhor fala. Ele era um homem que amava a Deus, ele temia a Deus. E ele praticava atos de bondade para com as pessoas. Ele dava esmolas, ele ajudava uma pessoa que estava precisando. Ele tentava ser a melhor pessoa possível diante dos padrões que ele tinha. Ele tentava servir a Deus, ele tentava fazer as coisas para agradar a Deus do jeito dele. Como às vezes a gente vê pessoas na sociedade assim, às vezes a pessoa não é da igreja, talvez você até conheça assim, aquela pessoa que a gente pensa, só falta Jesus na vida dessa pessoa, porque é uma pessoa boa, uma pessoa correta, até a gente compara às vezes melhor que muito crente, né? A gente fala, porque é uma pessoa que dá bom testemunho, é uma pessoa que tenta levar a sua vida de uma forma íntegra e reta.
E Deus olha para essas pessoas, sabia? Do mesmo jeito que Ele olha para nós aqui nesse domingo, nós os crentes, né? Que nós que servimos a Deus e que nós que estamos na casa do Senhor, Deus olha para nós. Mas Deus também olha para essas pessoas que estão tentando fazer o certo, que estão tentando agradar a Deus de alguma forma. Cornélio era assim, ele tinha um desejo no coração dele, agradar a Deus. E Deus amou Cornélio, assim como Ele me amou, assim como Ele te amou. E então, eu imagino Deus no céu, porque a palavra, o anjo até deu esse discernimento para ele, que as ofertas e as orações dele chegavam diante de Deus. Eu imagino Deus recebendo as ofertas e as esmolas de Cornélio, você imagina isso? E falando assim, não, só está faltando uma coisa na vida desse homem. Eu vou começar uma obra na vida desse homem. Eu vou iniciar o meu mover na vida dele. Eu vou alinhar ele com a minha vontade. Assim como ele fez com a sua vida e com a minha vida um dia. Ele me enxergou, ele te enxergou no lugar que você estava e falou, não, eu vou trazer ele para perto de mim. E então Cornélio tem uma experiência espiritual e ele tem a visão de um anjo vai visitar a casa dele. Aquele homem que não era da igreja, você imagina, porque nós temos uma base, se você tiver uma visão de um anjo na sua vida um dia, você tem uma base teológica, né, para ter um discernimento daquela experiência, amém? Não, eu já vi na palavra, anjos já visitaram os homens, então eu entendo, e aí vai ser uma experiência sobrenatural, mas nós vamos ter um discernimento, porque nós já temos uma base na palavra. Cornélio não, ele viveu uma experiência totalmente nova para ele. Imagina um anjo aparecer na vida de uma pessoa que era boa, mas ele não vivia a religião judaica. Cornélio era romano, ele vivia, ele estava envolto na religião romana, que era muito paralela à mitologia grega. Eles tinham vários deuses, né? Lembra disso? É o deus do trovão, é o deus da água, é o deus do amor. E ele, mesmo envolto nessa cultura romana, ele queria servir a Deus, e Deus o alcançou e mandou um anjo na casa dele. Só que o anjo visita Cornélio e diz assim, Cornélio, você está sendo aprovado diante de Deus, a sua conduta é certa, mas falta uma coisa. E ele desperta a curiosidade em Cornélio. Manda buscar um certo Simão. A palavra fala até assim, né? Manda buscar um certo Simão lá em Jope, porque ele tem um recadinho para você. Imagina a curiosidade do coração de Cornélio. O que esse homem vai falar? Quem é esse homem? O que será que ele tem para me dizer? Porque para Deus mandar um anjo aqui na minha casa para falar o nome desse homem, o anjo poderia ter falado de Jesus para Cornélio, mas Deus deu esse privilégio aos homens, né? Então o anjo não falou, deixou ele com uma expectativa no coração. Vai, manda alguém buscar um certo Simão, que ele tem um recado para você. E o que Cornélio fez? Cornélio poderia ter ficado refletindo sobre aquilo. Cornélio poderia, vou esperar um pouco. Não, Cornélio obedeceu à voz de Deus. Imediatamente, ele obedeceu à voz de Deus. Vamos ver o versículo 7 para você ver, ó. Depois que o anjo lhe falou e foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos e também um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Imediatamente, Cornélio obedeceu à voz de Deus.
E isso já é lição para a gente também. Aquele homem, que não era da igreja, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. Ele não teve dúvida. E nós? Será que quando Deus fala, a gente obedece? Será que quando Deus manda, a gente faz? Talvez não apareça um anjo na sua casa, mas Deus fala a todo momento através da palavra conosco. Nós conhecemos a palavra, nós já temos o discernimento que Cornélio não tinha. E então ele chama e ele escolhe a dedo quem ele vai mandar. Você viu que ele escolheu homens piedosos que estariam alinhados com o desejo do coração dele, e ele conta para eles a experiência. Vocês não acreditam o que aconteceu. Hoje, agora mesmo, apareceu um anjo aqui na minha casa. E ele mandou eu ir buscar um homem lá em Jope, outra cidade, meu irmão. Ele estava em Cesareia, tinha que ir até Jope. E ele destaca 2 funcionários e um soldado para ir lá buscar Pedro, onde Pedro estava. Investiu. Quem é patrão sabe, a hora do funcionário é você que está pagando. E ele investiu 2 funcionários, ainda despachou um soldado para fazer a guarda desses funcionários, para ir buscar Pedro. E demorou 2 dias de viagem, meu irmão. Não é, vamos ali na esquina buscar Pedro, não. 2 dias de viagem até chegar a Jope para encontrar esse tal Simão. Ele nem sabia quem era. Não sei quem é, mas quem que é esse Simão, Cornélio? Não sei. O anjo falou que vai ter um Simão lá, então você vai lá na casa do outro Simão, procurar o Simão, né? E vocês acham esse homem, dá um jeito de trazer esse homem aqui. Porque eu acho que ele mandou o soldado, porque vai que Pedro não quer vir, né? Já manda o soldado junto que ele vai vir, esse homem vai vir aqui sim, de um jeito ou de outro. Ele vem, porque ele não sabia como Pedro iria receber aquela comitiva que ele tinha mandado. Estava tudo no mistério de Deus ainda. E às vezes Deus age assim na nossa vida, meu irmão. Deus deixa a gente no vácuo, Deus deixa um mistério no ar. É aí que a fé tem que entrar em ação. Se Deus chegasse para você, contasse toda a história da sua vida, todos os dias, como que seriam, tintim por tintim, e quando você tiver 20 anos você vai se casar, quando você tiver 30, imagina. Mas Ele não, Ele deixa a gente no mistério de Deus. E é isso que é andar por fé. Não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Talvez neste momento você esteja andando num mistério de Deus na sua vida. Mesmo sem entender, eu vou obedecer. Mesmo não entendendo o plano inteiro, eu vou dar o passo que Deus me pediu para dar. Deus vai revelando cada passo. E então aqueles homens vão para Jope. 2 dias e Cornélio fica, imagina a expectativa do coração dele. Até que esses homens voltem, né? Porque um anjo me apareceu, o que será que esse homem vai falar para mim? Quem será esse homem? E aqueles homens vão e chegam lá na cidade de Jope e começam a perguntar, onde que é a casa do Simão? Simão? Que Simão? Porque aparentemente Simão era um nome comum, só nessa passagem tinham 2, né? Mas Deus deu nome e endereço. Porque falou, não é qualquer Simão, é o Simão curtidor, ele tem uma casa que é na beirinha da praia, ele mora de casa de frente para o mar. Vocês vão achar lá, o Pedro está lá, hospedado na casa dele. E aí vocês perguntam lá que vocês vão encontrar. E eles investigam e conseguem encontrar. Vamos ver o versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E tendo fome, quis comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele teve uma visão.
É o capítulo das visões, né? Cornélio teve uma visão, agora Pedro tem uma visão. Ele viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que descia para a terra, preso pelas 4 pontas. Dentro do lençol havia toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e também as aves do céu. Então uma voz lhe disse: Pedro, levanta-se, mata e come. Mas Pedro respondeu: de maneira nenhuma, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Mas a voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso ocorreu 3 vezes. Em seguida, um lençol foi recolhido ao céu. Aí Deus, olha como Deus age. Deus estava operando na vida de Cornélio, mas já estava operando lá na vida de Pedro, preparando o coração de Pedro. E é assim que Deus age na nossa vida. Ele trabalha na sua vida, mas Ele já está lá na frente, preparando as coisas para que a obra dEle se concretize na sua vida. Você tem que crer nisso, meu irmão, porque às vezes Deus te manda tomar atitudes, tomar decisões, dar passos na sua vida, e a primeira coisa que vem no nosso coração é a dúvida: mas será que quando eu chegar lá vai dar certo? Será que quando eu for conversar com aquela pessoa, será que lá na frente, quando eu me formar, eu vou conseguir um emprego? Será que lá na frente tudo vai dar certo? Meu irmão, a gente serve a um Deus que faz as coisas perfeitas. Neste momento, Ele está trabalhando na sua vida e nas circunstâncias, porque a palavra do Senhor fala assim: todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Deus não age só na sua vida, Deus age nas circunstâncias. Deus muda, se preciso for, o itinerário. Deus muda os planos das circunstâncias. Normalmente a gente olha o plano de Deus na nossa vida sob a nossa ótica. Não, Deus está operando na minha vida, eu tenho que tomar decisão, eu tenho que fazer. Não é eu, é Deus quem faz. A gente só tem que obedecer. Então, toda aquela expectativa do coração de Cornélio já estava sendo trabalhada lá em Jope, na vida de Pedro. E Deus dá essa visão para Pedro. E é importante a gente entender o quão impactante foi isso na vida de Pedro. Por quê? Você se lembra que em Levíticos, Deus dá a lista de animais puros e animais impuros. Aqueles que o povo de Israel poderia consumir e aqueles que o povo de Israel não poderia consumir. E tem uma lista lá, né? Tinha as regras básicas para animais terrestres, para animais aquáticos, para aves. E aí Pedro, orando, buscando a Deus, na casa de Simão, ele subiu, né, no 2º andar, e estava lá orando, e ele tem uma visão, e vem um lençol cheio de animais, tudo quanto é animal. E aí a palavra do Senhor fala: Pedro, come. Deus falando para Pedro: pode comer. Mas ele havia um paradigma no coração dele. Não, Deus, eu não posso comer. Por quê? Porque eu não posso comer coisa impura. E aí Deus fala para ele: mas não sou eu que estou mandando você comer? Não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E foi embora aquela visão. E assim como Cornélio ficou no vácuo, agora é Pedro que está sem entender. Mas o que significa isso, será? Eu estou na hora do almoço, daqui a pouco o povo vai: será que vão trazer uma costelinha de porco para mim? Né? Ele também ficou no vácuo ali, sem saber qual que era o agir de Deus. Porque era a hora do almoço, ele ia almoçar. Talvez, eu imagino que ele tenha relacionado com o que ele ia fazer ali, porque ele tinha acabado de pedir comida. Tem uma visão que Deus manda ele comer. E ele ficou ali meditando naquilo. O que será que Deus quer falar comigo? Não passa muito tempo, alguém bate na porta. Quem era? Aqueles 3 homens que Cornélio havia mandado. Olha o cronograma de Deus, irmão, pensa bem.
Como Deus faz as coisas certinhas. Cada circunstância foi acontecendo no tempo certinho. E Deus age no tempo certo na sua vida e na minha vida. Creia nisso também. Às vezes parece que está demorando, Deus está agindo. Às vezes parece que está indo rápido demais, Deus está agindo. O importante é a gente obedecer. Não deu nem tempo daqueles pensamentos esfriar na cabeça de Pedro, já batem na porta. E estão chamando lá. Vamos continuar. Amém? Está me acompanhando aí? Versículo 10. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desce. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles e levou consigo alguns irmãos de Jope. Agora então, Pedro obedece o que Deus fala, porque ele teve uma visão daquele lençol, mas não ficou por aí. O Espírito Santo ministrou no coração dele: tem 3 homens aí, assim, 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 você vai com esses homens, porque eu tenho uma obra para fazer lá. E o Espírito Santo confirmou no coração de Pedro. E eu vejo que isso é fundamental para nós, que a gente esteja alinhado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo confirme as coisas para a gente. No momento certo, quando você tiver que tomar a decisão, o Espírito Santo fala com a gente. É tremendo. Eu creio que todos aqui já tiveram essa experiência, que você está para tomar uma decisão, Deus vai afunilando as coisas para a gente, né? Igual Deus, o pastor que vai conduzindo a ovelhinha, né? Vem por aqui, aí quando chega a hora de entrar pela porta, o Espírito Santo fala com a gente. Vai, agora é a hora, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar em sintonia com a voz do Espírito Santo, buscando a presença dele. Pedro não estava em Jope de férias, ele estava de frente para o mar. Lembra a casa de Simão Curtidor? Era de frente para o mar. Mas Pedro estava ali, orando, buscando ao Senhor. Fazendo um parênteses aqui, não que a gente não possa ir para o mar, né? Mas em sintonia com o Espírito Santo. Então ele pôde ter uma visão, então ele pôde ouvir a voz de Deus falando para ele ir com aqueles homens até Cesareia. E às vezes a gente não ouve a voz de Deus, mas não porque Deus não fale, mas porque a gente não presta atenção. Cuidado na hora de tomar decisões na sua vida. Eu tenho que tomar cuidado, não ir atropelando as coisas, esquecer de parar para ouvir a voz de Deus, perguntar para o Espírito Santo: o que eu faço? É para ir? Não é? É para agir? É para ficar? Porque a palavra do Senhor fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E a gente precisa consultar o Senhor nas nossas decisões. E Pedro, então, ele teve uma visão, o Espírito Santo falou no coração dele, ele não teve dúvida. Gente, amanhã nós vamos dormir aí, amanhã partiu Cesareia. E é interessante também, nessa parte aqui, como o caráter de Cornélio é demonstrado através das palavras daqueles servos. Aqueles servos não estavam diante de Cornélio. Cornélio estava lá em Cesareia, mas eles honraram a vida de Cornélio com suas palavras. Não podiam ter falado: o nosso patrão mandou a gente vir buscar aqui, você Pedro, e você vai ter que ir com a gente. Não, olha,
Cornélio nos enviou aqui. Você precisa ver, ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem muito, muito bom para com o povo judeu. Ele é reconhecido perante as pessoas. Vamos lá, Pedro, você precisa ir lá. Um anjo apareceu para ele, falou com ele, nosso patrão é legal. Você precisa ir lá. E eu vejo que quando a gente serve a Deus, quando a gente tenta fazer a vontade de Deus, é natural que nós sejamos reconhecidos diante dos homens. Quando a gente tenta ter uma vida digna e reta diante do Senhor, buscando a aprovação de Deus, naturalmente a gente tem a aprovação dos homens. Entende? A gente não precisa buscar a aprovação das pessoas. Não que a gente tenha que ignorar a opinião das pessoas, mas o meu foco principal tem que ser aprovado por Deus e, naturalmente, eu vou ser aprovado pelas pessoas. Cornélio era assim. De tanto que ele amava a Deus, tentava fazer a vontade de Deus, aquilo transbordava na vida dele. E então ele era reconhecido até pelos seus funcionários. Amém? E eles falaram, não, ó Pedro, fica tranquilo, pode ir, que o homem lá é ponta firme, viu? Ele teve uma visão de um anjo e ele falou que era para a gente te buscar, porque ele precisa ouvir um recado que você tem para dar. E aí o versículo continua. Vamos lá para o 24 agora. Amém? Versículo Atos 10, 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e se prostrou aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido uma grande multidão. Olha só, Cornélio não guardou para ele aquilo que o anjo havia. Ele tratou de convidar parentes. Gente, vocês têm que vir aqui. Imagina ele explicando para esse povo. Vamos lá em casa. Mas vamos, vai ter o quê lá? Vai ter churrasco? Não, vamos lá em casa. Está vindo um homem aí, é um homem importante. Eu nem sei quem é esse homem, mas ele está vindo e ele vai falar uma coisa interessante para nós. E de alguma forma ele convenceu sua família e seus amigos a estarem ali para ouvir o que aquele certo Simão tinha para falar para eles. Ele não guardou a bênção para ele. Ele não guardou a bênção. Vou ouvir primeiro, se for legal, então eu vou contar para os outros. A fé no coração dele era grande. E ele falou, não, isso tem que ser dividido com essas outras pessoas. Ele tinha fé de que aqueles 3 iriam convencer Pedro a vir. Porque Pedro poderia não ir. Já pensou? Convidou todo mundo e Pedro não aparece? Não, ele falou, vamos ficar aqui, que os meus funcionários vão trazer, nem que o soldado precise trazer ele carregado, mas ele vai vir e ele vai falar algo interessante para a gente. E então tinham reunido uma grande multidão. Só que, como eu te falei, qual que era o paradigma de Cornélio? De adoração a imagens, adoração a deuses. Então ele viu Pedro, ele imaginou, esse homem deve ser um iluminado, deve ser um grande profeta, deve ser a encarnação de uma divindade. Não sei o que passou no coração dele, mas o que ele fez, ele se prostra e quer adorar Pedro, na ignorância que ele tinha. Ele não tinha o discernimento, como eu te falei. E às vezes a gente tem que entender isso, que às vezes as pessoas do mundo tomam determinadas atitudes por ignorância, meu irmão, por não saber. Às vezes ela foi ensinada a fazer as coisas daquele jeito. Às vezes as pessoas estão tentando servir a Deus, fazer a vontade de Deus, e estão fazendo de forma errada,
por não conhecer, não ter ainda a revelação do Espírito Santo. E a gente tem que entender isso como igreja, porque senão a gente se torna julgador. Pedro podia ter virado assim: Ih, você não entende nada, cara, você está por fora, vou embora, nem adianta eu falar para você. A ideia, servindo, querendo se ajoelhar perante mim, não. Pedro entendeu que aquele homem ainda não tinha o discernimento. Aliás, é para isso que Pedro estava ali, para ensinar. E é essa a função da igreja. Nós nunca podemos olhar para as pessoas do mundo e condená-las pelas coisas que elas estão fazendo. Por quê? Porque um dia nós já fomos como eles, olhos vendados. E pelas misericórdias de Deus, através de Jesus, as escamas caíram. E hoje a gente então entende. As pessoas do mundo, meu irmão, não são como nós que leem a Bíblia. Infelizmente tem muito crente que não lê a Bíblia. Mas as pessoas do mundo acham que, por exemplo, o pecado de Adão e Eva foi o pecado sexual. Se você for conversar com uma pessoa do mundo, ela vai falar isso. As pessoas do mundo, elas acham que Jesus foi um grande profeta. Às vezes a pessoa não entende o plano da salvação, ninguém explicou para ela. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente que estuda a palavra, às vezes tem algumas dúvidas ainda. Imagina uma pessoa que não tem contato com a palavra, não tem uma escola de ministérios para ela aprender, ela não vai na igreja para que a palavra seja ministrada. Você tem que olhar com esse olhar para a pessoa, quando você for falar de Jesus para a pessoa, que ela precisa ser ensinada. E Pedro fez isso. Pedro chegou ali, então Cornélio se ajoelha perante ele, falando: não, calma, Cornélio, não é assim, levanta, rapaz, eu sou um homem como você. Pedro não assumiu a glória para ele, porque imagina, meu irmão, essa cena, um centurião, um homem importante, um homem com autoridade militar, com influência, um homem de dinheiro, se ajoelhando diante de um pescador. Pedro era um homem simples, até a palavra fala que, em outra passagem, que as autoridades de Israel se admiraram pelo fato de Pedro ter tamanha eloquência, sendo ele homens iletrados. Pedro não era um homem, sabe, aos olhos humanos, grande. Mas Deus não olha com olhos humanos. E ali, aquele centurião, aquele homem importante, querendo se ajoelhar diante de um pescador, que estava de favor na casa de um outro Simão, né? Porque ele tinha ido para Jope fazer a vontade de Deus e estava lá sendo hospedado na casa de Simão, o curtidor, né? E aí chega Pedro ali, e Pedro, homem de Deus, em nenhum momento tomou a glória para si. Ele não falou, não, podia ter enchido a bola, né? Não, ele sabia que a glória é de Deus. Não, fique em pé. E quando Pedro entra, não era só Cornélio que estava ali. Era um pessoal, uma multidão, uma galera, né? Como fala o jovem. Então, uma galera ali esperando. Todo mundo olhando para Pedro com aquele ar de expectativa. Deus já tinha preparado o terreno para Pedro ministrar. Sabe? Quando às vezes você vai, vou falar de Jesus para aquela pessoa, mas como que vai ser? Como é que vai estar o ambiente lá? Será que, meu irmão, Deus já vai preparando as coisas. E agora a gente vai para o versículo 28. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu se associar a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Olha só. E aqui, como eu te falei, a quebra do paradigma da igreja primitiva. Porque, pela lei,
um judeu não podia entrar na casa de um gentil. Judeu só entrava na casa de judeu. Vamos entender isso. Eu sei que hoje a gente está num mundo de inclusão social, é muito distante essa realidade, mas vamos tentar voltar um pouco no tempo e entender esse fato religioso e histórico, né? O judeu não podia entrar na casa de um gentil, porque aquilo iria deixar ele impuro. Ele não ia visitar um gentil. A comunidade judaica era uma comunidade fechada entre eles. E agora você imagina o paradigma na vida de Pedro, assim como ele tinha aquele paradigma de não comer animais impuros, ele nunca tinha entrado na casa de um gentil, meu irmão. Eu não sabia como que o povo decorava a casa, como que era a casa de um gentil. Ele só tinha entrado em casa de judeu. Imagina ele dar aquele passo para entrar dentro da casa de Cornélio. Ele era uma pessoa natural, como eu e você. Para ele, aquele ato ali parecia um sacrilégio. Deus mandava ele ir, mas no coração dele parecia que era errado. Eu vou ou não vou, né? Aquela dificuldade para dar aquele passo. E isso também é lição para a gente, porque às vezes a gente coloca tantos paradigmas de religiosidade no nosso coração e a gente perde a oportunidade de fazer a obra de Deus. Ah, mas eu vou lá me associar com aquela pessoa, vou falar de Jesus para aquela pessoa na rua, se alguém passar e me ver, o que ele vai falar? Ah, vou lá naquela festa lá para falar de Jesus, mas se me verem lá, o que vão falar de mim? Tantos paradigmas que a gente coloca e a gente perde a oportunidade de fazer a obra de Deus. Mas Pedro, naquele momento de dar aquele passo, ele estava amparado pelaquela visão que ele tinha, que ele teve, e pela voz do Espírito Santo que mandou ele ir. Esse que foi o diferencial. Pedro não estava andando na rua e convidaram ele para ir para a casa de Cornélio. Não, ele estava ali porque o Espírito Santo tinha mandado ele ir ali. Essa que é a grande diferença. Também, né? Porque tem um outro extremo disso. Não, a gente tem que romper com o paradigma. Eu vou sim naquela festa, eu vou sim naquela casa, não tem problema, a gente não pode ficar religioso. Não, se o Espírito Santo mandar, você vai. Quebra os paradigmas, passa por cima e vai. Pedro não estava ali por uma decisão do coração dele. Ele estava ali porque o Espírito Santo havia mandado ele lá. Então, sim, ele pôde quebrar tudo que é religiosidade e cumprir com a voz de Deus, cumprir com o que Deus tinha mandado. E ele então entra ali e fala: olha, agora caiu minha ficha, agora eu entendi. Eu tive uma visão lá em Jope e agora eu estou entendendo que Deus não considera impuro nenhum homem. Abriu os olhos dele, meu irmão. Iniciou um novo capítulo na igreja, como eu estou te falando. Foi o acontecimento. O evangelho passou a ser pregado também a gentios. Nós fomos alcançados, nós gentios, nós que não somos judeus, porque Deus iniciou essa obra na vida de Cornélio. Sabia disso? Lá que caiu, porque poderia ser que o evangelho tivesse restrito só aos judeus. Até hoje a igreja primitiva trabalhando para pregar para judeu, mas não. Através da vida de Cornélio, Deus mostrou para Pedro, o seguinte: o meu amor é muito maior do que você pensa. Essa obra da cruz não se limita à comunidade de Israel, mas a todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E aí então Pedro entra naquela casa, mas olha só, interessante aqui, Pedro não entra e já fala de Jesus. Olha, eu entendi que Deus não considera impuro nenhum homem, eu estou entrando na casa de vocês, mas e aí? O que vocês querem? E ficou aquele ponto de interrogação. Cornélio: não, Deus mandou te chamar. Tá, eu vim, e daí? E fica aquele ponto de exclamação, de interrogação, perdão. Aí Pedro: vou falar de Jesus aqui. Senta aí então que agora vocês vão ter que escutar. E Pedro começa
a discorrer a respeito da obra de Jesus. Olha, nasceu um homem, o nome dele era Jesus, ele andou com a gente 3 anos, ele fez grandes sinais e maravilhas. Para resumir, a gente não vai ler, mas depois, se você quiser ler na sua casa, esse homem foi morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Eu vi com os meus olhos, e tem outras testemunhas lá em Israel que viu também, estou falando para vocês, é verdade. Ele é o Filho de Deus, a salvação está na vida dele. E começa a ministrar a palavra, começa a ministrar, ser um evangelista, né? Falar a respeito de Jesus, aquela é uma palavra para salvação, aquela palavra para uma pessoa que não é crente, porque é diferente, né? Uma palavra que você ministra para uma pessoa que já é crente, para uma palavra para uma pessoa que ainda não tem Jesus. Você vai discorrer a respeito do plano de salvação, mostrar Jesus para aquela pessoa pela primeira vez. E Cornélio e seus familiares e seus amigos íntimos, pela primeira vez, estavam ouvindo a respeito daquela obra de Deus através de Jesus Cristo. E eu imagino os olhos daqueles homens brilhando. Aquela palavra foi entrando no coração deles. Porque só Cornélio que tinha visto o anjo. Já pensou nisso? Os outros não viram, ouviram da boca de Cornélio. Cornélio estava impactado com aquela visão que ele teve. Mas os outros não. Mas o agir de Deus foi tão grande naquele lugar, que não foi só Cornélio que foi recebendo aquela palavra. Todos foram recebendo. Versículo 33. Aí Cornélio falando para Pedro, né? Assim mandei te buscar imediatamente, e foi muito bom que você tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz aquilo que é justo. E o versículo 42 agora. Deus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunhos dele, de que todo aquele que crê nele crê, receba perdão de pecados mediante o seu nome. Então Pedro começa a falar de Jesus para eles, né? Cornélio fala, mandei te buscar, estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que você tem a dizer. E aí, então, Pedro começa a falar de Jesus. O perdão vem através do nome de Jesus, né? Os profetas todos falaram a respeito desse homem, e algo incrível acontece, meu irmão. Olha só. A partir do versículo 42, né? Aí vem o 43. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que haviam ido com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, porque os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Algo tremendo aconteceu, meu irmão. Pedro nem precisou fazer o apelo, né? Pedro, quem quer aceitar Jesus, levanta essa mão. Enquanto eles estavam ministrando, aquela palavra foi caindo no coração daqueles homens e mulheres. E eles foram entendendo o plano de Deus na vida deles e recebendo Jesus na vida deles. E então o Espírito Santo foi derramado e eles foram batizados ali naquele momento. O Espírito Santo veio para confirmar na vida daqueles homens e mulheres que Deus os aceitava na sua presença. E aí isso também bateu no coração de Pedro e daqueles judeus convertidos que ele havia levado de Jope, para quebrar paradigmas também, porque, espera aí, o Espírito Santo também está sendo derramado na vida de gentios, desses homens que estão aí.
Porque tudo bem Pedro aceitar que Deus salvava um gentio, mas que Deus derramava o seu Espírito Santo sobre um gentio, já é outro paradigma que tinha que cair também. E ele então Pedro recebe aquilo como um grande baque. Pedro, é isso que eu tenho para a humanidade. Salvação para gentios, Espírito Santo para os gentios também. E aqueles homens são inundados com a presença de Deus. Aí ele fala, bom, já que Deus recebe gentio, já que o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, bora batizar essa turma. Né? E então ele fala, vamos batizar, faz fila, todo mundo vai ser batizado aí agora, em nome de Jesus, né? E aí fala, a seguir Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse ali mais alguns dias. Então Pedro ainda ficou ali mais alguns dias na casa daquele gentio, dormiu na casa de um gentio, para explicar ainda mais a respeito das coisas de Deus, né? Não, Pedro, não vai embora não, tem muito que a gente tem que aprender ainda. E Pedro teve a oportunidade de ficar com eles mais algum tempo ali. E isso ensina muito para a gente como igreja, que nós temos que quebrar os paradigmas. Se a gente quer salvar a nossa geração, a gente não pode ficar preso à religiosidade. Meu irmão, vou trazer para uma forma bem prática. Você imagina se um domingo desse entra aqui aquele traficante. Você imagina se num domingo desse entra uma prostituta aqui na igreja. Você imagina se num domingo desse entra aquela pessoa, aquele pai de santo aqui na igreja. A gente tem que receber e glorificar a Deus e que em nome de Jesus ele venha ser salvo. A gente não pode ficar com paradigma, não vão deixar esse povo entrar. É isso que faziam no tempo de Jesus e Jesus condenou. Jesus falou, eu vim é para os doentes, porque os sãos não precisam de remédio. Nós temos que orar sim, é para que venham pessoas que precisam do amor de Deus, assim como eu preciso, assim como você precisa, porque Deus não enxerga como o homem vê. Em nome de Jesus, que pessoa, esse povo que aos olhos humanos os esquisitos, venham receber Jesus. Às vezes a gente está na rua e a gente só olha para as pessoas bonitinhas aos olhos humanos para falar de Jesus para ela. A gente tem que ser instrumento de Deus para falar de Jesus para toda a gente, a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque, meu irmão, tem, assim, no linguajar teológico, a igreja sempre foi para raio de doido, né? Já ouviu esse termo? Por quê? Os desajustados mesmo que vão para a igreja, porque a igreja não é um paraíso, a igreja é um hospital. Porque Jesus veio para os doentes. Então, é na igreja que vão ter aquelas pessoas que são diferentes mesmo aos olhos humanos, que precisam vir aqui, elas precisam receber Jesus, não precisa? Onde que elas vão ouvir falar do amor de Deus? Que seja no nosso meio mesmo. Que a gente possa estar pronto para receber esse tipo de pessoa. Não com um olhar condenatório, que essas pessoas se sintam acolhidas no nosso meio. Acolhimento não é aprovação, não que a gente esteja aprovando os atos delas, as atitudes delas, mas que elas se sintam acolhidas, que aqui elas possam receber a palavra de Deus e o Espírito Santo que vai fazer a obra nelas. Foi isso que aconteceu aqui. Quem que convenceu aqueles corações quando Pedro estava ministrando a palavra? O próprio Espírito Santo. Não foi as belas palavras de Pedro. Pedro não chegou lá condenando eles. Vocês, gentios, tu pecador. Não, ele falou do amor de Deus. Ele contou a própria palavra que ele havia recebido. E aquelas pessoas foram batizadas em Jesus. Antes de fazer um curso teológico, naquele momento, elas receberam Jesus no coração delas e elas foram transformadas pelo amor de Deus. E elas foram inundadas com a glória de Deus. Está me acompanhando?
Se a gente quer salvar essa geração, se a igreja quer cumprir com o que Deus nos ordenou, ir por todo mundo e pregar o evangelho, muitas barreiras e paradigmas de religiosidade têm que cair na nossa vida. A gente tem que olhar para as pessoas do modo como Deus olha, não do modo como a gente olha. A gente tem que romper com o nosso certinho, com o nosso jeito de fazer as coisas. Eu acho que tem que ser assim, e a gente tem que obedecer à voz do Espírito Santo. O que Ele mandar fazer, a gente faz. E isso, meu irmão, chama o Ministério de Louvor, só para a gente concluir. Você não sabe o pano para a manga que esse episódio deu para Pedro. Marcaram uma audiência diante das autoridades da igreja e foram pressionar ele. Pedro, que história é essa? Nós ficamos sabendo aí que você entrou na casa de gentios e foi falar de Jesus para aquele povo, Pedro. E Pedro então pôde falar, olha, eu não posso desaprovar quem Deus aprovou. Deus derramou o Espírito Santo sobre eles, eu tenho testemunha. Pedro foi esperto, levou uma turma de Jope com ele, né? Eu cheguei lá, achando que eu não podia entrar, o Espírito Santo me mandou entrar. Cheguei lá achando que o Espírito Santo não seria derramado sobre gentios, o Espírito Santo se derramou. Então não tinha outra alternativa, eu tinha que batizá-los, porque Deus os aprovou. E então a igreja entendeu. No próximo capítulo tem essa reunião que eles tiveram. A igreja entendeu que o evangelho seria também dispersado para todas as nações. E aí vem, né? Aí Atos continua, vem primeiramente Barnabé, vai para lá então para falar de Jesus, depois Barnabé vai buscar Saulo, e Saulo é levantado como o apóstolo dos gentios. É tremendo, é linda a história da igreja primitiva. Depois você lê Atos, é tremenda. Mas tudo por quê? Porque esses homens, tanto Cornélio quanto Pedro, estavam atentos à voz de Deus. Estavam tentando fazer as coisas. Cornélio cumpriu o seu papel, Pedro cumpriu o seu papel. E é por isso que o evangelho chegou até nós.